Boa noite, estamos aqui com o Igor Ferreira, né? Ator, diretor e produtor da Quatro Artes e do projeto de formação de atores Caravana do Teatro. Além disso, o Igor é psicólogo e ele é professor. Loucura. Isso. Quero saber, como você consegue conciliar todas as suas funções de ator, diretor, produtor, psicólogo e professor? Boa noite, é um prazer estar falando com você aqui, um prazer poder participar desse bate-papo, né? E a gente poder conversar sobre essas coisas que dizem respeito à arte, ao teatro de forma geral. Sabe que eu me pergunto todos os dias isso, assim, como é essa vida de trabalhar. Eu costumo dizer que são três profissões, né? A vida de professor, a vida de psicólogo e a vida de ator, né? É, no geral, quando eu fico pensando um pouco sobre essa questão, eu penso sempre como se eu tivesse uma única profissão. É curioso que para mim não parecem três profissões diferentes, né? É como se eu tivesse uma única profissão que é sempre estar diante de um outro ser humano e trabalhando pela transformação dele. Seja como professor numa sala de aula, com um aluno, trocando essa experiência com o aluno, seja com um paciente, né, numa sessão de terapia, ou seja, estando em cima do palco como o ator e a plateia, né? É uma troca. A sensação de que eu tenho é que é uma única profissão que apenas ela muda um pouco a sua forma de estar no mundo, né? É apenas uma máscara cotidiana que eu boto do professor, do psicólogo ou do ator, mas para fazer a mesma coisa, que é mudar a vida do outro que está trocando comigo aquela experiência e principalmente mudando um pouco a minha. Parece muita coisa também quando a gente fala do teatro, né? A diretor, produtor, ator, mas eu acho que o ator no Brasil, né? Eu não sei como é em outros lugares do mundo, nós somos muito isso, né? Nós somos muito aqueles que colocam a mão na massa para fazer o nosso próprio trabalho. Então é bacana quando o ator ele se produz, ele se dirige também, ele cria os textos do próprio espetáculo, ele consegue trabalhar a favor de colocar sua arte em cena. Então parece muitas coisas abrangentes, mas eu acho que no final é uma coisa muito única. Entendi. Qual dessas funções mais te desafia? É difícil essa pergunta, né? A da educação. A da educação, ela é, assim, uma função bastante complexa, porque quando eu olho um pouco para a sociedade que nós temos como um todo, a sensação que nos dá é que a educação ela é a última ponta realmente respeitada pela sociedade. Muito se fala da valorização da educação, do professor, mas como hoje, né, eu já trabalhei em colégios, em escolas privadas, né, mas hoje, como professor de uma escola pública já há 20 anos, eu percebo que a sensação é que a escola é a última ponta, enxergada mesmo por todas as esferas da nossa sociedade, e a sociedade não dimensiona o que realmente é um espaço escolar e como esse espaço escolar deveria ser valorizado e deveria ser um objeto de luta por todos nós. As nossas crianças estão em escolas que às vezes são têm muita necessidade de muitas coisas que não chegam lá. Estou falando desde a estrutura como climatização, né? Como salas com 40 alunos e como trabalhar em prol da transformação do outro ser humano num espaço que não favorece. Eu costumo sempre dizer que parece que toda a sociedade ela evoluiu, ela andou para frente, mas a escola continua sempre arcaica. A escola continua sendo um depósito de adolescentes e dependendo sempre do professor como esse agente transformador, né? De alguém que tem que chegar ali e tem que salvar a pátria, salvar tudo. Então a educação é, sem dúvida, o elemento mais desafiador da minha vida, sempre, da nossa Entendi. sociedade também. Mas uma pergunta agora é adicional a ela. Você implementa a arte
na educação, por exemplo, você implementa a arte nas suas outras funções, suas outras profissões? Você usa a arte? Sim, sim. É curioso que o nosso projeto Caravana do Teatro, né? Nós temos um projeto social de formação de atores. É um projeto que a gente desenvolve no espaço público na Penha, no Grape da Penha, já há mais de 8 anos. E esse projeto ele surgiu com um trabalho na escola. Eu, como professor de português, levei para os meus alunos no nono ano, na época, uma atividade de língua portuguesa e teatro. Eles gostaram, eles saíram da escola e eles pediram, professor, não dá para a gente continuar um trabalho de teatro depois da escola, depois da formatura? E ali nasceu um projeto chamado Caravana do Teatro, onde a gente faz essa formação de atores. Nós temos hoje, atualmente, 40 atores no Rio e mais ou menos uns 30 atores em Niterói. Mas ele começou dentro da escola. Foi fundamental para mim fazer esse projeto de formação de atores a partir de alunos da rede pública, porque foi uma possibilidade que eu tive de me transformar também como ser humano e ver. E hoje trabalham comigo atores que foram meus alunos da sala de aula. Eu tenho o maior prazer em falar isso porque é uma forma da gente entender que dentro da nossa sala de aula, enquanto alunos, enquanto adolescentes, nós temos artistas em potenciais como temos de todas as profissões. Então, poder fazer um trabalho de arte dentro da escola me favoreceu muito enquanto pessoa, né? De entender um pouco o mecanismo da sociedade. Eles hoje são meus parceiros mesmo, de atores que pisam no palco comigo, pessoas que estão na técnica, e somos um time a partir do teatro dentro do espaço da educação, da escola. Entendi. Bem legal. Quando, quando você pensou em iniciar a sua carreira na arte? Eu sempre digo que a minha profissão principal, assim, a que me move no mundo é a profissão de ator, né? Eu era muito novo quando fui ao teatro pela primeira vez, eu tinha 12 anos, para assistir um espetáculo no Rio de Janeiro chamado Não Fuja da Raia, com a nossa incrível atriz Cláudia Raia. E a partir daquele momento eu comecei a frequentar teatro e eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo para minha vida. Aos 16 eu fui fazer parte de uma escola profissionalizante aqui do Rio de Janeiro, chamada ACAL. Então, a partir dali eu já comecei a fazer teatro e trabalhar com teatro. Mais tarde, né, por conta do teatro também, eu tive uma necessidade muito grande de me aprofundar em alguns conhecimentos, né? E aí eu tive a oportunidade, quis muito fazer faculdade de cinema, convenci minha família reclamou muito, que eu já tinha feito a escola de teatro, e fui fazer a faculdade de cinema, mas para, assim, acalmar os ânimos, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu faço cinema e eu faço letras também, para todo mundo ficar tranquilo que eu estou fazendo alguma coisa mais respeitosa, né, para eles. E aí, quando eu fui fazer ao mesmo tempo, né, cinema de manhã e letras à noite, eu simplesmente me apaixonei pelo curso de letras, me encantei pelos professores, é, pela literatura. A literatura já estava fazendo parte do meu trabalho no teatro, né, pesquisa em literatura. E quando eu terminei as faculdades, eu já comecei a trabalhar como professor. Então eu sempre digo que até a minha profissão de professor, ela veio a partir da minha profissão do teatro. Eu passei a dar aula pela questão da formação que estava me agregando junto ao teatro, né? Então, o teatro começou comigo muito cedo. Eu digo profissionalmente aos 19 anos, mas desde os 12 eu já estava ali enfiado, fazendo curso de teatro e aprendendo um pouquinho desse ofício aí. Entendi. Quais foram os seus maiores desafios e facilidades ao entrar na área da arte? Caramba, é muita coisa. Muita facilidades. Eu acho que
É difícil a gente dizer a facilidade, mas eu me sinto privilegiado, vamos dizer assim, pela minha família ter tido a oportunidade, né, de pagar um curso de formação de atores para mim. Eu sou muito feliz por ter feito a escola de teatro que eu fiz, né, que foi a CAL. Eu cursei a CAL de 97 ao ano 2000. E eu acho que essa foi a maior facilidade que eu pude ter, assim, esse presente, né, da minha mãe ter podido me dar essa oportunidade junto com meu pai. Sempre trabalharam muito e pagaram com muito sacrifício, né? E então esse eu acho que eu considero como um presente, assim, porque sem essa formação teria sido difícil para mim, eu acho que conseguir dirigir, ou eu teria que ter arrumado outros caminhos, né, ao longo do meu percurso. As maiores dificuldades, são muitas dificuldades no teatro. Desde a gente fazer tudo sem qualquer tipo de patrocínio, né? Muitas vezes a gente fez espetáculos sem qualquer tipo de financiamento. Muitos dos nossos espetáculos, eles são financiados pela própria produtora mesmo, de colocar o espetáculo em movimento, de eu acreditar mesmo no trabalho, investir recursos próprios também. As maiores dificuldades são sempre financeiras, né? E uma grande dificuldade que eu sempre pontuo é a questão de fazer produção. É sempre muito difícil, é sempre bater na porta, é sempre receber não, é sempre estar pedindo pauta, é sempre estar dependendo de editais. Não é fácil, né? A gente não tem nenhum tipo de estabilidade, nenhum tipo de garantia. E a pandemia nos atrapalhou bastante, né? Porque a pandemia meio que bagunçou um pouco o que estava estabelecido, né? Os contatos, as coisas modificaram muito depois da pandemia. Foi como começar do zero o nosso trabalho. Então, fazer produção é a maior dificuldade que nós encontramos. Entendi. E hoje em dia, quais são os maiores desafios e facilidades? Tipo, diferente daquela época, mas quando você começou. Agora, hoje em dia, quais são os maiores desafios e facilidades na difusão da cultura e no espaço do teatro na sociedade? Óbvio, onde você age. Hoje, a maior facilidade é a história mesmo que a gente construiu, assim, é um pouco de respeito, né, que você vai adquirindo com algumas relações ao longo desse tempo. Então, alguns lugares que conheceram seu trabalho, pessoas que você fez algum tipo de contato, isso acaba sempre é uma ajuda, né? Sempre é uma forma de você estar no mundo com um pouquinho mais de segurança. É, eu desenvolvo, por exemplo, é um exemplo, né? Esse projeto de formação de atores é um projeto que eu desenvolvo há 8, 9 anos no mesmo espaço. Algumas gestões já passaram por ali, então acabam conhecendo o nosso trabalho, mesmo que troque tudo, né? Mesmo que troque todo mundo. Então a gente consegue, com o tempo, ir criando algumas relações de respeito. E eu acho que isso é fundamental, porque isso vai dando credibilidade um pouco para você. Então, eu acho que a maior facilidade da gente hoje é a nossa própria história, né? Que acho que todo mundo vai construindo ao longo da sua carreira, ao longo da sua vida. A maior dificuldade eu sempre digo que é sempre começar do zero, é sempre um novo pedido de pauta, é criar um novo espetáculo do zero, é correr atrás de dinheiro, é você precisar de algum financiamento para você colocar aquele projeto do zero, é você acreditar naquele trabalho. E isso é uma dificuldade que a gente sempre está enfrentando. Não somos famosos, então as coisas são mais difíceis mesmo. E a gente vive num país, principalmente numa cidade, que busca muito essa questão da mídia, das pessoas que estão na mídia ou com milhares de seguidores, né? Como para isso ser um cartaz mesmo de divulgação.
E nem sempre as antigas companhias, muitas delas não têm isso, né? Elas vivem mesmo do seu fazer teatral. E essas são as grandes dificuldades que eu enfrento, que eu acredito que muitos grupos de teatro vão enfrentando também ao longo da sua história. Entendi. É complicado, né, hoje em dia, porque tem também cinema, né? Tem internet, essas coisas, aí compete, né? Tem essa competição. Sim. É, vamos lá. Quais artistas, peças ou experiências mais influenciaram seu trabalho e visão sobre arte e cultura? Olha, são muitas referências, assim. Eu não poderia deixar de começar citando a Cláudia Raia, né? Que foi a primeira peça que eu vi. E eu tenho uma coisa muito curiosa, né? Eu fiquei tão encantado com aquele trabalho, eu tinha 12 anos, que quando eu fiz 15 anos, ela estava aqui em cartaz com outro espetáculo chamado Nas Raias da Loucura. Eu mandei uma carta para Fortaleza, eles estavam procurando um presidente do fã-clube dela aqui no Rio, eu me candidatei, e ao longo daquele ano de 95, eu passei o ano inteiro frequentando o teatro ginástico com a carteirinha de presidente do fã-clube da Cláudia Raia. Eu assisti aos ensaios, eu assisti aquele espetáculo diversas vezes. Tive a oportunidade de ver o Jorge Fernando dirigindo o espetáculo com ela. Aquilo foi uma grande referência para mim. E depois que eu fui estudar o teatro, mesmo na escola de teatro, eu acho que eu acabei encontrando muitas referências muito bacanas na minha história, né? Tive a oportunidade de ser formado, tive como diretor da minha formatura o Paulo de Moraes, que foi da Companhia Armazém, que é o diretor da Companhia Armazém, que é uma das companhias mais incríveis que nós temos de teatro aqui no Brasil. E ao longo do projeto do Caravana, a gente foi tendo contato com grandes referências também. Tivemos a oportunidade de conhecer o Zé Celso, né, com o espetáculo Roda Viva. Fizemos amizades com os atores do Zé Celso. Então, seria até injusto a gente citar tantas coisas bacanas de referência, assim. Mas eu acho que essas são algumas que marcaram a minha vida e marcaram o meu trabalho. Entendi. Como o teatro e a arte podem transformar a comunidade ou cidade onde você atua? E também outras cidades também, além da sua. Olha, é, essa pergunta me toca muito, porque como o teatro pode transformar, né? Eu sempre digo, eu acredito muito no teatro, mas eu sou uma pessoa muito angustiada no sentido de que eu não vejo essa transformação de fato acontecer. E vou tentar explicar um pouco. É, Nesse ponto, trabalhar nessas duas pontas, né, que é a cultura e a educação, muitas vezes eu vejo que elas não dialogam. Os meus alunos da rede pública, eles não têm qualquer acesso à cultura. A gente que trabalha inserido na Zona Norte, né, fora do centro, da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, não se tem acesso à cultura, não se tem acesso a espaços culturais. O mais perto que a gente chega disso são as lonas culturais que nós temos no Rio de Janeiro, mas a gente vê muitas vezes esses espaços esvaziados da frequência dos estudantes das escolas públicas. Então o teatro, ele é um agente transformador, mas quando eu vou ao teatro no centro e na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, é sempre uma angústia porque eu sempre tenho a mesma sensação. A elite frequenta o teatro. E os jovens que frequentam o teatro são os jovens que frequentam algum curso de teatro, ou são jovens que fazem parte de grupos musicais. Então, eu não sinto que a cultura da arte do teatro ela realmente chega no grande povo. E essa falta de acesso
a esses grupos, ao teatro, ela me angustia porque eu não vejo de fato ocorrer a formação de plateia. A gente estava em cartaz agora, a gente ficou 6 meses em cartaz com o espetáculo do Chaplin, e era muito grande a quantidade de pessoas acima de 50 anos frequentando o teatro. E a gente sempre fazendo essa campanha, por que que os jovens não vão ao teatro? Por que que os alunos da rede pública não frequentam o teatro? Por que que suas famílias não frequentam o teatro? O teatro deixou de ser popular de alguma forma? Não está sendo feito um trabalho de popularização do teatro? Porque ele é um agente social de transformação. Então, talvez respondendo a sua pergunta, eu trouxe um pensamento crítico, porque realmente eu não vejo esse trabalho sendo feito. Eu trabalho na escola pública há 20 anos. Eu nunca vi nenhum tipo de companhia de teatro frequentar as escolas onde eu trabalho, que não fosse o trabalho que eu mesmo faço, né? Ali por ser professor do local. Eles não tiveram acesso a isso dentro do espaço escolar. E Aham. isso é uma lacuna social. Você tem algum projeto futuro ou ideia inovadora para levar a arte e cultura para mais pessoas? Tenho. A gente, nesse espaço onde a gente trabalha, né, que é no bairro da Penha, onde é o Grape da Penha, nós já levamos trabalhos ali, nós já fizemos 3 festivais de teatros naquele local, e a gente conseguia colocar 400 pessoas no evento, né? E a gente agora já está fazendo a montagem de um espetáculo, de um trabalho, que a gente quer realmente colocar esse trabalho em espaços que não são propriamente teatro. Fugir um pouco dessas casas de espetáculo, e a gente quer levar o teatro para espaços extremamente alternativos. A gente agora está colocando a mão na massa para retomar um pouco essa linha, né, de 40 atores em cena, para a gente poder levar isso para onde não tem teatro propriamente dito, né? A gente quer percorrer a Zona Norte em espaços alternativos para a gente poder levar essa arte para quem tem pouco acesso. E esse é um objetivo do nosso trabalho mesmo, né? Chama-se Caravana do Teatro, nesse sentido de arrastar pessoas para compartilhar essa cultura, esse conhecimento, essa comunhão que o teatro proporciona. Entendi. É, Agora, essa é a penúltima pergunta. Qual conselho você dá para quem quer entrar no mundo da arte hoje em dia? Seja atuação, direção, produção. O conselho que eu dou é estudar teatro, assim, não tem jeito, né? E eu não sei como é estudar direção sem ser ator. Eu acredito que exista um caminho, eu não sei, porque foi o meu caminho, foi ser ator, né? Então eu fico pensando como seria esse caminho do zero para quem não quer atuar e quer apenas dirigir. Muitos cursos de teatro, de formação, eles exigem que o diretor passe pelo processo do ser ator. Mas eu acho que entrar numa escola profissionalizante, aqui no Rio nós temos Unirio, né, que é a Faculdade de Teatro, nós temos CAL, Martins Pena, projetos, né, sociais. Eu acho que tem que estudar. Eu acho que a gente não tem que estudar, e tem que estudar muito. A gente precisa se agarrar a algum projeto, se agarrar a algum grupo de estudo, de pesquisa, fazer parte e construir um conhecimento. Então, eu acho que meu conselho principal é estude. Eu sempre digo isso para os alunos lá do projeto, eu falo, a gente tem que estudar muito e ter propriedade, e quanto mais a gente estuda, a gente vê que precisa estudar. Não tem fim. Isso. Qual conselho você gostaria de ter recebido no início da sua carreira? Conselho eu gostaria de ter recebido. Nossa, eu precisava de um tempo aí para responder isso daí. Qual conselho eu gostaria de ter recebido? Sabe, você me deixou uma pergunta sem resposta.
Eu acho que, não sei se conselho, mas um bate-papo de que é um caminho lindo, mas cheio de dificuldades também. É, eu acho que tudo serve de aprendizado e é isso. Eu acho que essa pergunta é difícil, fiquei sem palavras. Mas tudo serve de aprendizagem. E é importante passar por todos os períodos, passar por todas as fases, elas passam e no final você vai adquirindo conhecimento, experiência. Calma, tenha tranquilidade, talvez um bom conselho, e coragem também, porque é difícil, e não desista. Talvez isso, não desista. Talvez agora eu consiga te responder melhor. Eu acho que o grande conselho que eu gostaria de ter recebido foi o entendimento que eu demorei a pegar, assim. Eu, durante muito tempo, trabalhei com uma ideia de companhia, né? Nós éramos um grupo fechado e a gente foi de 10, virou 8, virou 9, virou 7, virou 6, virou 5. Se eu fosse voltar atrás, eu teria feito o que eu faço hoje, um projeto de formação de atores, onde esses atores são muito cíclicos também, onde a gente tem na própria escola de atores ali, atores que vão trabalhando comigo e ao mesmo tempo vão se despedindo por algum motivo, né? Vão seguindo o seu caminho. Eu teria feito da minha vida talvez um pouco mais essa caravana, né? Não teria ficado tão estagnado trabalhando num grupo fechado. Mas foi bom, fez parte naquele momento e tá tudo certo. Talvez eu acabei respondendo qual conselho eu gostaria de ter recebido. É boa resposta. É, agora, essa aqui é a última, né? Mas se você quiser que eu faça uma pergunta extra agora, tudo bem. Pode perguntar, à vontade. Sobre o espetáculo Uma Carta para Chaplin, qual foi o processo criativo por trás do desenvolvimento da peça? Então, de 2003 a 2010, mais ou menos, a minha companhia havia feito um espetáculo chamado Carlitos. Era um espetáculo onde o personagem do Carlitos, né, o personagem popularmente conhecido do Chapéu de Coco, Bigodinho, ele ele encontrava com outras 4 imagens dele mesmo. Era um espetáculo muito corporal, muito quase que um espetáculo de dança e movimento, e foi um espetáculo que trouxe muitas alegrias para a gente, né, para o nosso grupo naquela época. A gente ficou em cartaz umas 3 temporadas aqui no Rio. A gente conseguiu ganhar o prêmio no Festival de Teatro do Rio, aqui da mão do diretor Jorge Fernando com a Regina Casé. Foi um momento muito importante da nossa história. Mas eu fiquei devendo a mim, assim, um aprofundamento de quem é o ator por trás daquele personagem, né, do Carlitos. E a figura do Charlie Chaplin começou a me despertar muita curiosidade. E agora, fazendo 44 anos, né, eu já me aproximando disso, a vida vai trazendo alguns acontecimentos, eu fui me identificando com algumas coisas do Chaplin. E uma delas, assim, muito fundamental é essa questão dessa preparação da despedida, né? Quando sair de cena, essa consciência de sair de cena, de apagar a luz da ribalta, de tirar a maquiagem, do se despedir e se desapegar das coisas. E eu sempre fiquei pensando como esse gênio, né, do cinema, da arte mundial, teve consciência de se desapegar de tudo que ele criou. Porque em algum momento a gente precisa treinar esse desapego, né, de pessoas, de coisas, de trabalho. Eu sou um apaixonado pelo palco, pelo teatro, e em algum momento vou ter que me desapegar dessa paixão, né, pela vida. E aí eu fui mergulhar na autobiografia dele, que é um livro, A História da Minha Vida, e fiquei mergulhado nesse livro, nessas palavras, e eu quis trazer um pouco para o público, um pouco dessas reflexões que ele faz acerca da vida, né? Acerca do que é se despedir, do que é abandonar amores, a família, o sucesso. Ele que foi um homem que ficou 20 anos sem poder pisar nos Estados Unidos, foi rejeitado pela América depois de tudo que ele tinha feito, foi acusado de ser comunista. Então
é apaixonante mesmo essa capacidade que nós precisamos ter de se desapegar. Então, isso foi o motivo real de fazer o espetáculo. Bem legal. Agora em off de novo, ano passado, eu fiz um trabalho num curso técnico que eu fazia. Aí foi sobre o filme Tempos Modernos, do Chaplin. Isso foi muito bom. Aí Muito o, bom. o tema do trabalho foi burnout. Aí a gente usou esse filme como base. A gente explicou sobre ele. Foi bem legal. Pô, muito bom, muito bom. Aham. É, deixa eu ver o que eu faço agora. Vamos lá, essa aqui eu vou inventar agora. Pergunta final, 10. Qual é uma mensagem final que você quer dar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo? Eu não sei se é uma mensagem final, mas eu vou deixar a reflexão, então, da última pergunta do Chaplin, né? Que é uma reflexão da gente viver sempre como se fosse uma última vez. Eu acho que a peça fala sobre isso, fala sobre essa coragem da gente se desapegar, da gente lutar pelos nossos sonhos e ao mesmo tempo a gente se desapegar quando for necessário, da gente estar preparado para estar sempre na vida construindo coisas, mas também sabendo o momento de deixá-las de lado. E eu encerro talvez a entrevista com esse momento, assim, pensando nessa reflexão, como se despedir, como sair de cena, como acabar uma live, como acabar uma entrevista, como concluir um curso de graduação, como terminar uma peça, como terminar um relacionamento. E é a gente ter o sorriso no rosto da primeira vez, mesmo sendo a última. Essa sabedoria que é difícil, do se desapegar com a consciência de que as coisas se transformam. Legal, muito boa sua resposta. Veio É, aqui porque a gente falou do Chaplin, né? aham. Então eu vou encerrar aqui. Obrigado pela entrevista, né? Pelo tempo que você disponibilizou. Foi um prazer conversar com você. Te agradeço, o prazer foi todo meu. Tá bom? Muito obrigado.